crianças! Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje acontece a nossa aula 19. Eu sou a professora Thaís e aí na tela os materiais que nós vamos usar para a nossa aula de hoje. Então o caderno ou as folhas que nós já estamos acostumados a fazer as nossas anotações, lápis de escrever e borracha, materiais para contagem, material para colorir, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Aí na tela não está a régua. Se vocês tiverem uma régua em casa, deixa separadinho também. Ela não vai ser assim fundamental, mas se tiver ela pode ajudar a gente, tá bom? Então, um tempinho para vocês. E aí, tudo organizadinho, material separado? Então vamos começar relembrando um pouquinho da nossa última aula. O que nós fizemos na última aula? Nós classificamos e organizamos um monte de materiais, vocês se lembram? Tinha lá o quarto do Pedro que estava uma bagunça. E daí nós fomos separando o que era de cada coisa, cor, tamanho. E lembra que vocês separaram um monte de materiais? E daí vocês tiveram que classificar o que era material escolar e o que era material não escolar? Foi muito legal essa aula. Agora eu quero saber, organizaram as coisas de vocês, os brinquedos e o quarto aí também? Tem que organizar, hein? E para hoje, o que será que vem na nossa aula de hoje? Vou contar para vocês. Hoje tem jogo. E depois do jogo, nós vamos fazer uma tabela. Vocês sabem o que é uma tabela? Já fizeram uma tabela? Então hoje a gente vai aprender e vai descobrir o que é uma tabela. E eu vou mostrar para vocês como é o nosso jogo. Então primeiro nós vamos fazer o jogo, depois a tabela. O jogo é o jogo das formas geométricas. Vocês conhecem as formas geométricas? Já ouviram falar de formas geométricas? As formas, existem muitas formas geométricas. Hoje nós vamos conhecer 4 delas. Então tem aí na tela o triângulo em vermelho, o círculo de verde. Aposto que muitos falaram que é uma bola, certo? Mas o nome dela é círculo. O quadrado e a nossa última forma que nós vamos usar hoje, o retângulo. Então essas são as formas geométricas que nós vamos usar hoje no nosso jogo. Mas antes do jogo, nós vamos precisar de uma cartela, porque esse jogo é parecido com o jogo do bingo. Não sei se vocês conhecem, ele é bem parecido. Então, nós vamos usar uma folha. Professora, mas eu não separei uma folha do caderno. Não tem problema, você pode usar uma folha do caderno também. Nós vamos precisar de algumas divisões, algumas repartições na folha. Então, quem puder destacar ou pegar uma folha, faz comigo. Eu vou dar um tempinho depois, se você não quiser destacar do caderno, você pode fazer com risquinho lá no caderno, do mesmo jeito, não vai ter problema, combinado? Então, primeiro, nós vamos dobrar a folha ao meio, desse jeito. Estava assim, nós dobramos assim. E aí, nós vamos dobrar de novo. Então, está assim a nossa folha, nós vamos dobrar mais uma vez. Pontinha com pontinha, marca bem. E agora? Mais uma vez nós vamos dobrar.
Assim, desse jeitinho. E aí tá dizendo ali, ó, aperte bem para marcar a dobra. Então, aperta bem, passa bem forte o dedo para marcar. E aí, nós vamos abrir a nossa folha. E ela vai ficar com algumas marcações. Olha só, ela deve ter 8 marcações, 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se de repente você não fez na folha, você pode fazer esses espaços aqui no seu caderno e vai dar certo também. O que nós vamos fazer nessas marcações? Em cada pedacinho desse, nós vamos desenhar algumas formas geométricas, mas não é que vocês vão escolher. Eu vou dar as opções e dentro das opções que eu der, vocês vão escolher. A gente vai fazer bem no passo a passo, certo? E cada pedacinho desse vai ter uma forma. Então, as primeiras 2 formas que nós vamos desenhar vai ser o triângulo. Então, olha só. Eu tenho aqui o triângulo. Então, são 4 triângulos. Um grandão amarelo, um grandão azul, um pequenininho vermelho e o pequeno verde. Tá vendo que eles têm cores iguais? Tem algum que tá repetido a cor? Não, todas as cores são diferentes. E o tamanho é igual? Não, nós temos 2 tamanhos. O grande e o pequeno. Então, vocês vão escolher 2 desses triângulos. Se vocês quiserem fazer o triângulo grande, tem que ser o amarelo ou o azul. E se for o pequeno, é o vermelho ou o verde. Ah, prof, mas eu gosto tanto de rosa, posso fazer um triângulo rosa? Dessa vez, infelizmente, não vai dar. A gente tem que fazer dessas cores e nesses tamanhos, certo? Então, vocês vão escolher 2 desses triângulos para fazer aqui. Por exemplo, vou escolher o triângulo azul e grande. Então, lá na minha primeira parte, eu vou desenhar um triângulo bem grandão e azul. E também vou escolher o triângulo pequenininho vermelho. Esses foram os meus escolhidos. Então, vou desenhar aqui o triângulo pequenininho e vermelho. São 2 opções que eu vou ter, certo? Então, essas foram as minhas escolhas. Então, eu vou deixar essa tela aí para vocês um tempinho e vocês vão desenhar 2 desses triângulos aqui para vocês escolherem, certo? Então, um tempinho a gente já volta. E aí, fizeram a cartela de vocês? Será que ficou igual ou diferente da minha? E aí, tô curiosa, hein? Agora, nós vamos escolher mais 2 formas. Olha lá, agora é a vez do quadrado.
Então, do quadrado, nós temos ali as opções. O grandão vermelho, o grandão amarelo, o pequenininho azul e o pequenininho verde. O quadrado, ele tem os 4 lados da mesma medida, os 4 lados iguais. Às vezes, na hora de desenhar, não fica tão retinho, tão perfeitinho. Não tem problema, tenta fazer o mais igualzinho que você conseguir, tá bom? Então, escolha 2 quadrados desses que tem aí e desenha lá na sua cartela e eu já volto. E aí, escolheram? Eu escolhi os 2 pequenininhos, o pequenininho verde e o pequenininho azul. Então, a minha cartela também já tá ficando montada. E agora? Agora, nós vamos escolher 2 retângulos. Então, nós temos ali o retângulo grandão azul, o retângulo grandão verde, o retângulo pequenininho vermelho e o retângulo pequenininho amarelo. Então, um tempinho para vocês. 2 dessas formas, o mesmo tamanho e a mesma cor, tá bom? E aí, olha só, eu escolhi o pequenininho amarelo e o grandão verde. E vocês?
E agora nós vamos escolher a nossa última forma, que é o círculo. Então, nós temos ali o círculo grandão amarelo e verde. E os círculos pequenininhos azul e vermelho, certo? Então, um tempinho para vocês escolherem duas dessas formas também. E aí, a cartela de vocês está pronta? A minha está pronta também. Olha só. E agora vamos ver como é que esse jogo vai acontecer. Então agora nós vamos jogar. Então qual é a regra desse jogo? Nós vamos sortear as formas geométricas, todas essas aqui, uma por uma. E se você tiver na sua cartela, você vai marcar com um lápis. Então, por exemplo, eu vou pôr todas essas formas aqui nessa sacolinha. Viu que bonitinha? Pra gente sortear. Então, se eu sortear, por exemplo, o retângulo grande e verde. Eu tenho na minha cartela, aqui ó, o retângulo grande e verde. Tá vendo? Então, eu sorteei uma das formas que eu escolhi. Então, nós vamos pegar o lápis e marcar essa que deu certo, que foi sorteada. E se por acaso a prof sortear o triângulo grande amarelo? Ó, o triângulo grande amarelo eu não escolhi. Não está aqui desenhado o triângulo grande amarelo. Então, eu marco o X? Não vou marcar nem um pontinho, nem um X, certo? Posso desenhar aqui o triângulo grande amarelo rapidinho? Não vale, né? Isso não é ser honesto, tá bom? É um jogo, é uma brincadeira. Às vezes a gente faz muitos pontos, outras vezes a gente faz poucos pontos e não tem problema, certo? Então, vamos lá. O que é importante lembrar? A gente só pode marcar na nossa cartela se tiver a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma cor, certo? Então, eu vou colocar aqui todas essas formas na sacolinha. E aí? Que forma que vocês querem que eu sorteie? Vamos ver. Vou chacoalhar bastante. Vamos começar. Pega aí o lápis de escrever. Ó, não vou olhar. Primeira forma sorteada vai ser... Olha só. Falem comigo. Que forma é essa? Um triângulo grande ou pequeno? Grande da cor azul. Então, olhem aí na cartela de vocês. Essa eu tenho. Triângulo grande azul. Eu vou pegar aqui a canetinha para eu fazer um X. Essa eu acertei. Olha lá. Quem tem o triângulo grande azul, marca o X aí também. Quem não tem, torce para sortear uma forma que vocês têm. Vamos lá. Outra.
Tchan, tchararam. O que será que eu peguei aqui? Que forma é essa? Tem os 4 lados iguais. É um quadrado. Grande ou pequeno? Pequeno. Qual a cor? Verde. Então, é um quadrado pequeno e verde. Olhem aí, ver se vocês têm. Eu estou com sorte dessa vez, hein? Eu também tenho um quadrado pequeno verde. Olha lá. Vou fazer um X. Certo. Marcaram aí quem tem? Tem criança que teve as duas formas também, né? Vamos ver. Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. Que forma é essa? Um retângulo amarelo, pequeno ou grande? Pequeno. Muito bem, então um retângulo amarelo pequeno. Vejam aí. Gente, eu tenho também, olha lá. Não dá pra ver muito bem o amarelo aqui na minha folha, mas ele tá aqui, ó. Vou marcar um X também. Eu estou com sorte. Esse é um jogo de sorte. A gente não tem como prever o que a gente vai ganhar, o que a gente vai marcar, né? Vamos lá para a próxima. Vamos ver. O que eu vou pegar? Um quadrado. Tem os 4 lados iguais. Grande ou pequeno? Grande, esse é grande, né? Olha aqui o pequenininho. E a cor? Amarelo. Então, vamos ver se eu tenho. E esse eu não tenho, ó. Quen. Esse eu não tenho. Tinha esse que eu marquei e tem mais um pequenininho. Então, eu vou marcar X em algum? Não vou. Mas se você tem aí, você marca também. Vamos sortear mais? Vamos lá. Tcharam. O que será que eu peguei? Vamos ver. Essa é uma forma grande ou pequena? Grande, da cor azul. E o nome dessa forma, quem sabe? É o retângulo. Então, retângulo grande azul. Quem tem aí, marca. Esse eu também não tenho. Ó, eu até escolhi um retângulo grande, mas eu escolhi o da cor verde. Então, não tenho também. Vou marcar? Não vou marcar. Vamos lá. Mais uma forma. Opa. Tchararã. Olha, essa forma ainda não tinha saído. Que forma é essa? É o círculo. Grande ou pequeno? Grande, da cor amarela. Quem tem aí? Eu também não tenho essa, ó. Comecei o jogo com sorte, agora nenhuma mais. Eu escolhi os 2 círculos pequenininhos, então eu não vou marcar essa vez também. E aí, vamos sortear mais algumas? Tcharam. Vamos ver. O que eu vou sortear? Essa forma, já saiu algumas aqui. É um quadrado. Grande ou pequeno? Pequeno, da cor azul. Os 2 quadrados pequenos saíram. Olha só, e esse eu tenho. Eu tinha escolhido os 2 pequenininhos. Olha lá. Eu já marquei 1, 2, 3, 4. E vocês? Quem já marcou mais do que eu? Tem criança que já marcou um monte, né? Vamos escolher mais. Tcharam. Olha só! Que forma é essa? É um quadrado. Grande ou pequeno? Grande, da cor vermelha. A gente sorteou todos os quadrados. Olha que legal, né? Quer dizer que a gente vai poder marcar os quadrados. Eu já tinha marcado os meus 2 quadrados. Quem aí faltava o quadrado vermelho pode marcar com X aí, certo? Vamos sortear mais uma só? Então vamos lá. Última forma, hein? Tchararã. Olha só. Esse é um círculo. Grande ou pequeno? Olha o outro que a gente sorteou. Esse é o pequeno, da cor vermelho.
Então, quem tem o círculo pequeno da cor vermelha, marca aí também. Esse eu tenho, olha só. E aí? Nós temos mais formas aqui, mas se a gente sortear todas aí não tem graça, não é verdade? Então, como eu falei que tinha sido a última, vamos ver lá, ó. Eu marquei, vamos ver quantos pontos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 pontos. Quantos vocês fizeram? Depois, se vocês quiserem marcar os pontos de vocês aqui embaixo da folha, no cantinho do caderno, vai ser legal também, certo? Mas agora, eu tenho outras perguntas para fazer para vocês. Então, olha só. Se a gente observar as formas que nós sorteamos, olhem elas aqui. Eu consigo saber se tem mais quadrado? Se foram menos triângulos? Quantos círculos foram? Só de olhar assim rapidinho? Eu até consigo se eu parar, separar e contar, não é isso? É isso? Então, é isso que a gente vai fazer. Só que nós vamos organizar essas informações em uma tabela. É um jeito mais fácil da gente saber as informações. A gente já fez isso uma outra vez, lembram? Parecida? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, olha só. Nós vamos fazer a tabela para organizar os dados. Prof, mas como é que é uma tabela? Calma, a gente vai fazer no passo a passo. Então, primeiro, nós vamos colocar a data lá no nosso caderno. Olha só, eu já até deixei a data pronta aqui na minha folha, no meu caderno. Vocês lembram como é que escreve data? Então, para a gente fazer o da, é o D e o A. E o tá é o T e o A. E aí, nós colocamos os 2 pontinhos. Vocês podem pedir ajuda de algum adulto para colocar e registrar o dia de hoje, o dia e o mês que vocês estão fazendo a aula. Hoje, essa aula, certo? E depois da data, nós vamos fazer a nossa atividade, a nossa tabela. Então, olha só o que eu vou fazer para vocês. Eu vou deixar na tela a data primeiro, para vocês colocarem, registrarem a data certinho, e aí a gente volta para começar a fazer a nossa tabela, tá bom? Então, eu vou voltar lá na data e deixa um tempinho, a gente já volta. E aí, colocaram a data? Então, nós vamos fazer a tabela para saber as formas geométricas que nós sorteamos. Então, aqui na tela, nós temos o título da nossa tabela. Toda tabela tem que ter um título, tem que ter um nome para a gente saber do que é a tabela. É ou não é verdade? Verdade, né? Então, olha só. Eu vou colocar aqui, vocês podem ir copiando aqui da tela e depois eu vou dar um tempinho para vocês. Na hora que a gente organizar aqui, antes de começar a preencher a tabela, eu vou dar um tempo para vocês. Aí vocês podem fazer em casa o título. Se tiver alguém para ajudar vocês a colocarem, a escreverem o título, pode pedir ajuda. Ai, prof, mas eu não tenho ninguém que me ajude, eu não consigo escrever tudo. Então, deixa sem escrever, tá bom? Aí não tem problema, a gente tá fazendo junto. Se conseguir escrever, legal, porque deve ficar mais completinha. Mas se não, tudo bem. A gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil ainda para escrever, certo? Então, vamos lá. O título da nossa tabela é Tabela das Formas Geométricas Sorteadas. Então, eu vou colocar lá em cima. Vou colocar a data que eu não tinha colocado ainda, né? Então, olha lá. Tabela das formas
geométricas. Não coube a minha palavra toda na linha, então eu vou dividir ela aqui. Ó. Geométricas sorteadas. É um título bem grande, né? Certo. Agora, lá na nossa linha do caderno, nós vamos pôr todas as formas que nós utilizamos. Que foi o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Prof, mas tinha círculo grande e pequeno, triângulo grande e pequeno. Eu sei, mas aqui a gente está querendo saber as formas, não o tamanho, certo? E nem a cor, só as formas. Então, vocês vão fazer lá na linha de vocês um triângulo. Pode pintar depois se quiser. O quadrado, o círculo e o retângulo, certo? E aí vocês vão passar uma linha pra gente organizar. Então, eu vou passar aqui uma linha. Pra eu não fazer tão retinho, quem quiser usar régua, eu vou fazer uma cobrinha assim, ó. Certo? E eu vou dar um tempinho pra vocês, então, organizarem aqui e fazerem o título naquele esquema. Se não conseguir fazer o título, aí deixa sem. Mas se conseguir e tiver ajuda, vai ser legal que tenha, certo? Então, olha só, a tabela de vocês está pronta aí, a minha está pronta aqui. Eu fiz as linhas porque aqui o meu cadernão aqui não tem linha, né? Então, se o de vocês não tiverem também, vocês quiserem fazer só para ajudar, tudo bem, tá? Se não, usa a linha do caderno mesmo. Então, agora nós vamos pôr essas informações lá na nossa tabela. Então, as formas sorteadas, elas estão aqui. Então, eu vou juntar todas elas e nós vamos marcando lá. Fazer uma pilha aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira forma que eu vou pegar aqui, que nós sorteamos, é um quadrado. Então, eu vou marcar o quadrado na linha do quadrado. Então, eu vou achar aqui, o quadrado é a minha segunda linha. Eu vou fazer um risquinho, porque representa que eu sorteei pelo menos um quadrado, certo? Façam aí também. Outra forma que eu sorteei foi um retângulo. Então, nós vamos achar lá a linha do retângulo, ó, que é a última, e nós vamos fazer um risquinho também representando que nós sorteamos um retângulo. A outra forma que nós sorteamos foi um quadrado também. Então, esse é outro quadrado. Então, vou fazer outro risquinho aqui no quadrado. Olha lá. Nós também sorteamos um
Quem lembra dessa? Um triângulo. Então, nós vamos marcar lá um risquinho para o triângulo, porque ele também foi sorteado. Vocês estão fazendo aí também? Depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem tudo certinho, tá? Outra forma que nós sorteamos foi o quadrado. A gente sorteou bastante quadrado, né? Olha lá. Mais um risquinho para um quadrado. Então, eu já sei aqui que pelo menos 3 quadrados foram sorteados, um triângulo e um retângulo. E essa forma que nós também sorteamos é um retângulo. Então, lá na linha do retângulo, mais um risquinho, que é outro retângulo. E essa forma é um círculo. Então, lá na linha do círculo, nós vamos colocar um risquinho representando esse círculo que nós sorteamos. E aí? Outro círculo. Então, isso mesmo, alguns já pegaram, né? Mais um risquinho lá no círculo. E a última forma que nós temos aqui, né, da nossa pilha foi um quadrado também. E o que a gente vai fazer, então? Muito bem! Mais um risquinho lá na linha do quadrado. E marcamos já, né? Tabulamos todas as formas que nós sorteamos. Prof, então a nossa tabela está pronta? Sim, a nossa tabela está pronta. Agora é fácil de eu saber as informações. Qual forma que a gente sorteou mais? Qual que a gente sorteou menos? Né? Só de olhar a gente já sabe. Esse é o objetivo da tabela, certo? Eu vou deixar na tela um tempinho para vocês marcarem quem ainda não conseguiu marcar junto comigo. E aí? A tabela de vocês está bem certinha? Tudo marcadinho com os risquinhos e as quantidades tudo certinho? Então, olha só. Agora que nós já temos todos esses dados aqui na nossa tabela, nós vamos fazer, adivinhem, a nossa atividade número 1. Então, lá na folha de vocês, no caderno, embaixo onde vocês fizeram a nossa cartela, vocês coloquem lá número 1. O que será que é o número 1? Qual forma geométrica foi mais sorteada? Então, vocês vão olhar lá na nossa tabela e vão responder aí. Qual forma foi mais sorteada? Foi tirada lá da sacolinha mais vezes. A forma. A gente não está pensando no tamanho nem na cor, na forma. Então, olhem lá na nossa tabela. Prof, mas eu não sei escrever. Não tem problema se não souber escrever. Desenha a forma que já vai valer como resposta, certo?
aí, responderam? Ficou muito mais fácil de saber a resposta olhando para a tabela. A forma que foi mais sorteada foi o quadrado. Olha só, ele foi sorteado 1, 2, 3, 4 vezes, mais do que todas as outras formas, não é? Vocês acertaram? Espero que sim. Se não acertou, não tem problema. Apaga e arruma para ficar certinho lá no caderno, certo? E agora a nossa atividade número 2. Então, coloquem lá número 2. Vamos ver o que é o número 2. Agora, qual a forma geométrica foi menos sorteada? Ou seja, ela foi sorteada menos vezes do que as outras. E aí? Fácil também. Se não quiserem e não souberem escrever, desenhe a forma aí no caderno de vocês. E aí, responderam? Olhando a tabela fica muito fácil responder, né? Então, a forma que foi menos sorteada foi o triângulo. Ele foi sorteado só uma vezinha, né? E as outras foram um pouquinho mais. Vocês acertaram? Fizeram aí no caderno? Então, agora chegou a hora do nosso quiz. Não precisa copiar, não precisa escrever nada no quiz. Só precisa prestar atenção e responder, tá bom? Então, vamos lá. Para responder o quiz, nós vamos ter que analisar essa tabela que está aqui. Essa tabela foi a professora Denise que pesquisou lá com os estudantes dela. Então, são os animais de estimação do primeiro ano da professora Denise. Ela perguntou para os estudantes dela o que eles tinham de animal de estimação. E aí eles responderam quem tinha gato, quem tinha peixe, quem tinha cachorro e quem tinha passarinho, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta do quiz. Qual é o animal de estimação que a maioria dos estudantes tem? Será que a maioria dos estudantes tem gato, peixe, cachorro ou passarinho? Olhem aí. Muito bem. A maioria dos estudantes tem o cachorro. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças têm cachorro. Mais do que os outros, certo? Próxima perguntinha. Qual pet a minoria dos estudantes tem em casa? Ou seja, aqueles que têm menos. Qual é o pet que tem menos? Muito bem, o passarinho. Só uma criança tem passarinho em casa, certo? E a nossa última pergunta. Quantas crianças participaram dessa pesquisa? Como é que eu sei o total? Quantas crianças responderam? É fácil, é só eu contar quantos votos cada um tem. Vamos contar juntos? Então, olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 crianças responderam a essa pesquisa. Qual é o número 14? Esse ou esse? Tcharam, tchararam. Vamos ver? Muito bem, esse é o número 14. E por hoje a nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado do jogo e que tenham aprendido a fazer a tabela. Ó, super beijo para vocês!